E aí galera, no alto dos 45 do segundo tempo eu resolvi aparecer aqui para fazer esse vídeo. Então vamos nessa, solta a abertura. Pois é galera, eu tô aqui, cara, arrancando os cabelos que eu não tenho para conseguir terminar o material. Até vocês estão vendo aí, eu tô trabalhando aí atrás, ó, nas páginas, fazendo os tons de cinza desse material aqui, né, que eu até mostrei num vídeo anterior. E isso aqui é uma bonequinha que eu fiz. Depois tem um outro vídeo que eu fiz já, que eu vou botar no canal essa semana aí, para vocês verem como é que tá o processo. Então eu tô correndo, porque na semana que vem, no final daqui eu tenho 7 dias. Eu tenho 7 dias agora para resolver tudo. E eu ainda tô trabalhando nos tons de cinza da arte, apesar do texto estar tudo resolvido. Enfim, mas vamos falar dos lançamentos da semana. Essa semana saiu pouca coisa que interessou a esse que vos fala, mas vale a pena mencionar. Tá saindo o Isola, né, a edição número 5, que é o que fecha o arco, né, esse primeiro arco. Provavelmente nos próximos meses vai vir um trade por aí, né? E outra coisa que está saindo essa semana também é a Scarlet, do Brian Michael Bendis, e desenhada pelo Alex Maleev. Esse material é uma série que saía pela Icons da Marvel, né, pelo selo Icons da Marvel. Provavelmente o personagem sempre foi do Bendis, e agora ele arrastou ele para DC. Então tá saindo pela DC esse material aí, pela Icon, né, pelo selo da Icon. Saíram 10 edições. Eu li o primeiro trade, que são 5 edições, eu gostei, bem interessante. A história da Scarlet é a história de uma menina que é revolucionária, né, ela é uma adolescente que conhece um cara e eles se metem numa confusão e viram meio que revolucionários. Que é uma história bem interessante. Vamos ver se o Bendis, né, acerta a mão aí, né, e continua, né, um bom arco para essa personagem, que é uma personagem interessante, é uma personagem bem fora do comum, assim, ainda mais pro universo Marvel e DC, né? Outra coisa que está saindo essa semana também é o trade desse material aí, Judas, que conta a história do Judas Iscariote, né, uma versão delas, né? É escrita pelo Jeff Loveness e desenhada pelo Jakub Habelka. Cara, esse material eu fiquei apaixonado pela arte, na verdade. Inclusive é um estilo meio, parece meio mosaico, né? Aqueles mosaicos de igreja, né? De vitral, porque ele é bem recortado, os contornos, né? Eu gostei bastante dessa arte. Eu não sou lá o melhor para discutir temas religiosos, mas a história realmente parece interessante pela sinopse. Pela arte eu acho que já vale, né? Se tá afim aí, corre atrás aí pra ver de qual é. Tranquilo? Né? É basicamente isso que eu tenho que falar dos lançamentos dessa semana. Não tem muito mais coisa pra falar que chamou minha atenção, assim, que eu tô afim de pegar, né? Mas vamos falar do que eu li essa semana. Essa semana eu li esse material aí, o Rockland, que, cara, é um material nacional. Ele é feito aí no Brasil pela Red Dragon, uma editora relativamente nova, que iniciou o trabalho com literatura, né? Mas eles estão com uma série grande até de quadrinhos. Inclusive, essa editora, a Red Dragon, vai lançar aí no Brasil o Conan italiano, né? O Rei Conan, a versão italiana, que vai estar saindo aí agora no ano que vem. E eles vão traduzir e lançar aí no Brasil. Então fica de olho nessa editora, na Red Dragon. Eu vou deixar o link para o site deles aqui na descrição, porque eles têm muitos títulos diferentes, coisas escritas por eles e material que eles estão trazendo para o Brasil também. Então é uma editora para vocês botarem aí na tua lista, né? Esse material do Rockland eu gostei bastante. Então se você é um cara que é fã de Conan, né, desses clássicos aí dos anos 70, 80, né, a narrativa desse material é bem parecida, né? Tem uma galera que participa desse material. Quem escreve é o Alex Magnus, né, que é um cara super fã de Conan. Inclusive, logo no início da revista, ele faz uma dedicatória pro Howard, né, o criador do Conan. E a história segue bem essa linha Sword and Sorcery, né? Mas é meio viking também. Tem um lado meio bem viking. Na verdade, o início eu gostei bastante, mas ele deixa muita coisa no ar. Ele mostra a narrativa de um cara, né, que decide sair da terra dele. Basicamente é isso, né? E aí a primeira aventura é ele exatamente chegando no mundo dos homens. Isso é um esquema de clãs lutando entre si e tudo mais e tal. A narrativa, ela é bem explicativa, assim. Por isso que se você curte o material da década de 80 e 70 do Conan, provavelmente você vai se identificar muito com esse material, porque ele tem uma prosa bem produzida, sabe? Bem escrito. Mas eu acho que ele baixa um pouco a cadência do quadrinho em si. Pra atualidade, assim, eu vou dizer pra galera que lê quadrinho atualmente, vai parecer que é muito texto. Mas eu gostei, cara. Eu gostei da narrativa, eu achei a arte muito legal, né? Quem escreve, como eu falei, é o Alex Magnus, tem o Jean Bandeira, que desenha, tem o Márcio Freire, que ajuda nas ilustrações e colore também, e o José Luiz é o cara que fez a capa, que tá bonitona demais aí também, né? Cara, é um material que, se você gosta de fantasia medieval,
ter contos vikings, né? Eu acho que vale muito a pena você conferir, sim. Então, segue aí embaixo, pega o link dos caras e confere lá. E agora eu vou trocar a tela aqui que eu vou mostrar pra vocês o material que eu li pela câmera aqui do lado, né? Essa semana eu calhei de encontrar umas revistas, né? Numa loja aqui, né? Umas revistas antigas. E eu peguei essa aqui do Joseph Michael Linsner, que, cara, é um autor que eu gosto muito, que é o mesmo autor que criou Dawn, né? Que é uma personagem bem legal. Ele não tem muita coisa produzida, porque ele leva muito tempo no trabalho dele, né? Esse personagem aqui é um personagem conhecido pelo universo dele, né? No caso, que é um cara que... ele é um vampiro, na verdade. Só que é um vampiro meio... não é um vampiro como a gente vê classicamente, né, cara? Na verdade isso aqui é do início de 2000, 2003 esse material. Eu achei dando sopa lá e peguei. Pô, é um material muito legal. E inclusive esse personagem ele aparece aqui. E depois ele aparece no final, que ele encontra essa menina aqui, ó. Ele encontra essa Ivory aqui, que é uma personagem de um outro quadrinho dele também, que é bem legal. Ele criou um universinho, né, dele. A arte dele, vocês estão vendo aí, cara. Sem palavras, a arte desse material. Ele faz muito capa, né? Como eu acho que ele trabalha mais devagar, porque o trabalho dele é bem detalhista, né? Ele é bem detalhista. Ele faz muita capa, né? Ele tem muita capa que ele faz pro mainstream aí, né? Pras editoras, né? Porque a arte dele é excepcional, né? Ele fez uns quadrinhos também pra Marvel também. Eu acho que ele fez uma que é Claws, que é o Wolverine com a gata negra do Homem-Aranha. Em seguida, a gente vai cair na Bonelli, porque essa semana, nesse mesmo lugar, eu encontrei esse aqui, né? Que é uma edição do Dylan Dog, que saiu em 6 edições aqui. Na verdade, isso aqui também é antigo, eu achei um esquema meio de sebo aqui, né? Isso aqui é de 99, março de 99. Eles lançaram as 6 edições pela Dark Horse. É uma história que fala um pouco de mortos-vivos, né, e tal. Tem até uma mitologia interessante. Ele cria uma mitologia interessante de como é que os mortos-vivos vêm a ser. Quem escreve isso aqui é o Tiziano Sclave e quem desenha é o Ângelo Stano. É uma arte bem legal, eu curti. É uma arte black and white, funcionou bem. Uma curiosidade que tem sobre esse Dylan Dog que saiu pela Dark Horse aqui fora é que o tal do Groucho, né, que é o personagem que eu não sou muito fã, aqui eles mudaram o nome dele para não ter problema de royalties, porque ele é baseado num personagem clássico, né, do cinema americano. E aqui eles mudam, nessa história eles mudam o nome dele de Groucho para Félix, né, e eles editaram todas as revistas para tirar o bigode do cara, para ele parecer menos com o personagem clássico, né, do cinema, né. Seguindo ainda aí, eu achei o número 6 também do Dampir, que eu tinha até as 5, eu comprei até 5 no sebo, e aí agora achei a 6. Aqui nos Estados Unidos só saiu até o número 8. Aí no Brasil tá saindo aí pela editora 85, né? Esse material. Eles estão inclusive no Catarse com o primeiro trade, né? Eles estão relançando o material que tinha sido pela Mitos, eles estão relançando agora as edições de 1 a 4, que eles vão lançar como se fosse o primeiro volume. Aí depois eles estão planejando lançar até alcançar que eles estão agora, porque eles lançaram o volume 4 no caso, né? Que eu comento no vídeo aqui com o Alessandro. Agora eles estão com Catarse para lançar o primeiro volume e vão lançar mais 3. Aqui nos Estados Unidos só saiu até o segundo volume, vamos dizer assim, né? Saíram as 8 primeiras edições. Eu consegui as 6, tô tentando ver se eu acho a 7 e a 8 aqui fora. E, cara, existe grande possibilidade, de repente, de eu tentar entrar no Catarse do volume 3 aí no Brasil, porque aqui fora eu acho difícil esse material sair, né? Ou isso eu começo a ler italiano. Começo a aprender italiano, porque para ler esse material da Bonelli, aqui nos Estados Unidos não pega. Não sei o que os caras fazem, que a coisa não desenrola muito bem, né? Outro que eu peguei essa semana, pela recomendação, inclusive, do Alessandro, no vídeo que eu linkei aí antes, eu peguei o Magic Wind, porque pelo vídeo lá eu descobri que saíram algumas edições aqui nos Estados Unidos, né? Pela essa editora aqui, a Epicenter Comics, que é a mesma editora que lançou o Dylan Dog aqui fora, né? Não essa edição que eu mostrei aí, mas umas 2 edições que tem o Mater Morbi e o Mater Dolorosa. E aí eu peguei. Eles lançaram no formato americano, só que eles fizeram um esquema maroto aqui, né? Tipo, porque o formato italiano não encaixa no formato americano. Então eles deixaram essa bordona gigante assim. Eu achei curioso porque eles fizeram colorido, né? Também, porque normalmente nem é caro pro que é, né? Por estar colorido, inclusive. Né? É uma cor meio simples, né? Bem chapadona assim. Mas eu achei legal, eu curti. Sobre a história, o Magic Wind, eu gostei das primeiras edições, eu não li tudo. São 7 edições que saíram aqui fora. Eu tô lendo a 4 agora. A primeira ela é bem western, né? Bem velho oeste mesmo. É a história de um cara que sofreu um acidente, vamos dizer assim, né? Inicialmente parece um acidente.
e ele perde a memória dele e acaba sendo descoberto por um índio e ele começa a viver na tribo dos índios. E aí ele ganha esse nome de Magic Wind. O nome dele passa a ser Magic Wind, que é o nome dele. Os nomes são muito legais, que são nomes com significado, assim, né? Vento mágico, ou cavalo manco, tem um lame dog, tem uns nomes bem legais, assim. E ele tem um sidekick que é esse Poe, esse carinha aqui, que é um escritor, que não é o Poe, Edgar Allan Poe, mas é uma homenagem, eu acho que eles fazem ao autor, né? Tem uma trama política interessante e tudo mais. A princípio, o Alessandro jogou a hype desse negócio lá pra cima pra mim, né? Eu gostei, mas, cara, o western não é muito a minha praia. Eu acho legal, as histórias como são bem escritas, elas me atraem. Mas aí eu li o segundo volume. E o segundo volume, cara, eu achei melhor do que o primeiro, porque o primeiro é bem aquela história de origem, e eu não tenho muito mais paciência pra história de origem. Uma coisa que me atraiu nesse segundo volume é que você abre um lado fantástico pra história. Então é por isso que ela não é bem western. Ela tem um lado meio de criaturas fantásticas. Você tem lobisomens, você tem monstros, coisas que você começa a entender aqui, que a mitologia dos espíritos dos indígenas começa a refletir no mundo real. E apesar do Poe, né, do sidekick dele, achar que tudo isso é balela, você começa a ver na história que não, que tem uma história. Tipo, tem um cara que se comunica com as águias e tudo mais e tal, nessa segundo volume aqui, né? Ele enfrenta umas árvores vivas, tá vendo? Então, tipo, você começa a ver que é um esquema meio, vamos dizer assim, é um esquema meio Conan, mas no Velho Oeste. Porque ele é um personagem que, ele é um xamã, na verdade, ele tem um contato com o mundo dos espíritos, então isso bota ele acima da média, né, dos homens. Ele tem a experiência dele de soldado, né, de ser um cara de ação e tudo. E tem esse contato aí com o mundo dos monstros, né, monstros e coisas fantásticas, né. Aqui essa cena aqui, ó, ele enfrenta um lobisomem, tá vendo? Ele mata o cara e o cara volta à vida, sabe? É tipo, pô, tu fala, cara, é bem estilo de Conan mesmo, na verdade. Então, acabou que me comprou, na verdade. Essa número 2 me fez aumentar a hype de novo, né. Aí eu li a número 3... que volta um pouco para a trama política da história inteira, pro Poe, né, para a história do background dele, né, e tal, e o Magic Wind vai atrás para ajudar ele, né, no devido tempo, e ele se envolve com essa mulher aí, que é a Amélia Sinclair, que é uma Lady Charity, né, a Lady Caridade que eles chamam, só que tem um plot twist aí nessa história. Até onde eu consegui entender, aqui nos Estados Unidos, né, só saíram até o número 7. Eu tenho as 7 aqui, tô lendo ainda, tá parado. Não sei se eles vão lançar mais ainda desse material e se vai ficar nessa. Mas eu recomendo, se você curte Tex, curte Conan, cara, Magic Wind é uma boa pedida, cara. É uma boa pedida pra você. E esse material tem aí no Brasil, né? Então, vale a pena vocês correrem atrás. Galera, é basicamente isso que eu tenho pra dizer essa semana. Essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa seus comentários também aí, diz aí que vocês leram essa semana, faz uma recomendação pra mim aí, alguma coisa maneira que vocês curtiram aí, comenta aí embaixo, beleza? Old Man Xandits, out!